Boa tarde para aqueles que estão assistindo à quarta audiência pública do Plano de Desenvolvimento Institucional pela internet, pelo endereço www.uf.br/webtv, através da colaboração do Núcleo de Tecnologia de Informação e da UniTV. Prezados colegas professores, estudantes, técnico-administrativos, a gente vai fazer uma pequena abertura da nossa audiência pública, e eu convidaria para essa abertura o diretor do Hospital Universitário, o professor Tarciso Rivello, por favor. E representando os diretores de unidades envolvidos nesse momento da audiência pública, eu convidaria o professor Silvio Eduardo, diretor da Faculdade de Medicina. Nós estamos então realizando a quarta audiência pública para a preparação do nosso plano de desenvolvimento institucional. Essas audiências, elas têm um caráter digamos assim, inovador, porque é uma experiência que nós não conhecemos em outras universidades ainda, né? Que é a experiência de fazer audiências tanto no interior da universidade quanto com a cidade, né? Tanto em Niterói como nos campi do interior do estado, os campi da UF, né? Mas esta audiência aqui particularmente tem também para a gente uma relevância muito grande, que é pelo fato de ser uma audiência que está envolvendo diversas unidades da área de saúde da nossa universidade, está envolvendo a própria administração central, o prédio da reitoria, e ela é feita dentro do Hospital Universitário Antônio Pedro. Isso para a gente é muito significativo, porque nós conhecemos já de muito tempo os problemas, ou pelo menos, se não os problemas, a melhoria que poderíamos obter se universidade e hospital caminhassem de forma mais harmônica, de forma mais integrada, de forma mais, digamos, com uma interlocução de maior nível, né? Então, a Comissão de Orçamento e Metas, ela, ao montar o programa das audiências públicas, ela se colocou o desafio de, olha, essa audiência a gente faz no Hospital Universitário porque é também uma sinalização no sentido de que nós queremos que o desenvolvimento institucional da nossa universidade passe necessariamente, e não poderia ser diferente, pela incorporação efetiva das questões e dos desafios estruturais do Hospital Universitário Antônio Pedro. Isso para a gente é muito importante. O Plano de Desenvolvimento Institucional é um dos instrumentos, ele não é o único, mas ele é um dos instrumentos que garante fundamentalmente a democracia na gestão de um organismo público como é a universidade, garante a participação na gestão pública e garante a transparência, né? É a maneira que nós temos, primeiro, de que a comunidade possa ser um ator absolutamente central na definição dos rumos da universidade. É evidente que o PDI não é o único instrumento, mas ele é um instrumento fundamental. Junto com ele, se a gente quer pensar uma universidade que seja, de fato, aquilo que a gente fala muitas vezes, e a gente diz isso no Conselho Universitário, nos conselhos superiores, nas nossas interlocuções, nas nossas áreas acadêmicas, etc. Esta é uma universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada. Se a gente quer isso, a gente tem muito a fazer. A gente tem muita tarefa, a gente tem muito trabalho para chegar a essa universidade com essas características, que é esse instrumento fantástico que o povo brasileiro precisa, a sociedade brasileira precisa para o seu desenvolvimento econômico, cultural, científico, tecnológico, etc, etc, etc.
junto com o Plano de Desenvolvimento Institucional, nós temos que também dar conta da avaliação institucional, porque a gente não se desenvolve e não aplica corretamente recursos se a gente não prevê e se a gente não implementa de fato sistemas e mecanismos de avaliação. E a avaliação deve ser o mais ampla possível. A sociedade quer saber como é que nós estamos gastando o dinheiro para dar resposta aos seus desafios, às suas demandas. Além da avaliação institucional, a gente tem também o projeto pedagógico institucional, que é um outro instrumento que dá visibilidade para como que nós, nos diferentes campos do conhecimento, estamos conduzindo a nossa missão fundamental de ensino, de pesquisa e de extensão. Então, são instrumentos que caminham juntos, né? O Plano de Desenvolvimento Institucional é mais ou menos como se fosse o plano plurianual do governo federal. É um plano em que a gente sinaliza no longo prazo ou no médio prazo. É um plano de 4 anos de duração, que em geral começa numa gestão e termina no primeiro ano da gestão seguinte. Nós estamos agora em 2007 vivendo o último ano do Plano de Desenvolvimento Institucional, que foi elaborado em 2004. Né? O plano de 2004 teve vigência de 2004 a 2007. Né? Mudou a gestão, nós estamos no primeiro ano de uma nova gestão e no último ano do plano plurianual. Da mesma maneira que no último ano do nosso Plano de Desenvolvimento Institucional. Da mesma maneira que no âmbito do governo federal também é assim. Nós estamos vivendo o último ano do PPA 2004-2007 e o governo federal, junto com todos os órgãos públicos, também trabalhando com audiências públicas, etc., está preparando o plano plurianual que vai pegar de 2008 a 2011, como o nosso PDI. Isso é importante para a gente porque permite que a gente pense o desenvolvimento da nossa universidade não olhando apenas para dentro, para o nosso umbigo, mas a gente tem que pensar o desenvolvimento institucional entendendo, né, tendo o diagnóstico correto de quais são os nossos problemas, quais são os nossos desafios, mas tendo também um horizonte de planejamento que é dado pelo próprio estágio de desenvolvimento da sociedade, dos programas de governo que vem ao encontro de demandas da sociedade, etc. Portanto, isso é extremamente oportuno, né? Nós, quando resolvemos utilizar as audiências públicas para subsidiar a Comissão de Orçamento e Metas do nosso PDI, nós tínhamos a exata medida dos problemas, né? Porque, primeiro, novidade, repito, nas universidades brasileiras, né? Essa metodologia é nova nas universidades brasileiras. Segundo, porque a gente sempre opera em circunstâncias premidas por calendários e por tempos. Nós tínhamos que ter o nosso plano pronto para que entrasse na pauta do Conselho Universitário de outubro, no mais tardar, porque junto com o Plano de Desenvolvimento Institucional vai também o orçamento de 2008. Portanto, nós tínhamos uma premência também de tempo. Nosso tempo não é tão largo, muito pelo contrário, ele é muito estreito. E aí nós nos deparávamos com o fato de que estamos vivendo um período de recesso acadêmico, não recesso da universidade. A universidade funciona de 1º de janeiro a 31 de dezembro, todos os anos, mesmo nos períodos mais críticos, quando estamos vivendo situações de greve, como vivemos no momento, uma greve dos funcionários, a universidade não para. Essa é uma instituição que não para em vários aspectos, porque ela tem que dar respostas que são respostas que a sociedade brasileira não permite que sejam atrasadas, sob pena de comprometer a nossa condição de pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. Então, nós tivemos que tomar a muito difícil decisão, isso foi objeto de muito debate, a difícil decisão de fazer as audiências públicas, garantir que as audiências públicas acontecessem, mesmo estando nesse momento de recesso, mas, por outro lado, ampliando, como nunca foi ampliado anteriormente, a possibilidade de interlocução, mesmo com os estudantes em recesso, porque nós estamos transmitindo
todas as audiências públicas para o Brasil inteiro. Eu imagino que deve ter, inclusive, órgãos federais, ministérios, etc., que possam estar acompanhando o esforço que essa universidade faz para enfrentar os seus desafios, que não são pequenos, são muito grandes, e enfrentar utilizando os instrumentos que a democracia fornece. Os instrumentos que permitem a democracia, a participação, a transparência, etc., etc. Então, se por um lado a gente pode ter um momento não muito favorável, por outro lado, nós estamos dando uma cobertura para a discussão das questões da universidade jamais vista e jamais praticada anteriormente. Além do mais, na maioria das audiências até aqui, e essa é a quarta, tem havido a participação de todos os segmentos, e participação de qualidade, porque dirigentes, líderes dos órgãos de classe e do diretório de estudantes e de DEAs, etc., têm participado dessa discussão em diferentes momentos. Portanto, a gente acha que, apesar de não ser o melhor dos mundos, é o melhor que nós conseguimos produzir até esse momento. Com certeza vamos aperfeiçoar no ano que vem. A nossa ideia é que essas audiências públicas aconteçam todos os anos. Ano que vem, nós não vamos fazer um novo PDI, mas nós vamos rever, vamos aperfeiçoar, vamos atualizar o nosso plano de desenvolvimento institucional, vamos avaliar o que está sendo feito, o que ainda não foi feito, o que precisa ser feito, vamos corrigir rumos e vamos fazer isso sempre ouvindo a comunidade, como está sendo até aqui a nossa experiência. Nós estamos fazendo a quarta audiência. Na semana que vem, a gente tem ainda audiências. Nós vamos fazer 3 audiências públicas no interior. Uma em Volta Redonda, que vai pegar toda o sul fluminense. Outra em Rio das Ostras, que vai pegar Rio das Ostras, Macaé, região dos Lagos. E outra em Campos, que vai pegar norte e noroeste do estado. Então, nós vamos cobrir todos os campi da universidade. Além disso, no dia 17, nós teremos uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Niterói, onde nós estamos convidando, já mandamos convite para todos os órgãos públicos de prefeitura, de FINEP, mandamos convite para as entidades profissionais, sindicatos, órgãos de classe, conselhos de ordem, sociedades científicas, associações científicas, etc., porque também tem um papel fundamental na ajuda para que nós possamos desenvolver um plano que venha ao encontro da demanda da sociedade. Terminada a fase das audiências públicas, nós teremos ainda até o dia 31 de agosto, ao final do mês, portanto, para que a comunidade, que aqui já vai colocar uma série de questões, como tem acontecido nas audiências anteriores, para que a comunidade possa enviar por e-mail para o endereço pdi@proplan.uf.br, possa enviar suas sugestões, suas críticas, etc. Todo esse material vai ser trabalhado, vai ser sistematizado pela Comissão de Orçamento e Metas, que vai preparar um documento sistematizando, tentando categorizar as diferentes contribuições, etc., etc., para que na segunda quinzena de setembro a gente possa fazer uma grande plenária final no cinema da UF, onde a gente vai validar o nosso plano de desenvolvimento institucional. Validado pela comunidade, nós vamos enviar para o Conselho Universitário para que seja submetido à votação final e, portanto, à consagração final do nosso plano de desenvolvimento institucional e do orçamento de 2008. Portanto, temos um cronograma super estreito, super apertado, muito trabalho para a Comissão de Orçamento e Metas, muito trabalho para a equipe da Proplan, que está dando suporte, que está ajudando a dar sustentação técnica e de informação para que a gente possa estar realizando essas audiências. Então, a gente vai fazer agora a nossa mesa de abertura. Eu vou pedir que o professor Silvio Eduardo e o professor Tarcísio possam estar fazendo a sua intervenção e depois a gente entra na dinâmica da audiência propriamente dita, tá bom? Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Depois das palavras do nosso vice-reitor, acho que nem seria necessário, mas eu faço questão, afinal, Tarcísio e eu, ou eu e Tarcísio, como queiram, dividimos aqui o prazer de recebê-los, né, neste anfiteatro, que tem o nome de um saudoso professor da casa, falecido recentemente, professor Aloysio de Sales Fonseca, mais conhecido como Aloysio Salles. Comentava com o professor Heitor ainda há pouco que alguns dos presentes tiveram a oportunidade de estar aqui e com a presença dele quando da inauguração. E por falar nisso, Emanuel, e a todos os presentes, a quem cumprimento, este anfiteatro hoje tem a dignidade até para recebê-los, e falava eu com o Serra, com um vínculo no PDI, nas chamadas obras emergenciais do PDI. Até porque o seu estado era lastimável, né? Esse teto não existia, etc. Não vou entrar em detalhes. E quero dizer que compartilho com a opinião do Emanuel, no sentido do fluxo de informações que, a partir do PDI, passou a chegar aos dirigentes e à comunidade acadêmica. Isso progressivamente é verdade. Progressivamente. Tem que se garantir esse fluxo de informações. As decisões se atinham a gabinetes, a pequenas salas e a grupelhos. E hoje, essas decisões, como é prova o que está acontecendo aqui e nas demais audiências já havidas e que irão ocorrer, essas decisões são compartilhadas democraticamente, né? Ouvindo a opinião de toda a comunidade universitária. Quero dizer que é um prazer enorme. A Faculdade de Medicina se sente muito honrada por, através deste anfiteatro, estar podendo sediar esta ocasião, este nosso encontro, e queria mais uma vez abraçar a todos e desejar, tenho certeza que o será, um encontro muito profícuo. Obrigado. Boa tarde a todos. É realmente motivo de honra nós estarmos aí dentro de um contexto universitário, o que seria o óbvio, ter uma participação do nosso hospital universitário nessa discussão do PDI. O PDI realmente é uma ferramenta, como disse o professor Emanuel, importante na participação da comunidade, das unidades acadêmicas especial como somos nós, no contexto, em última instância, na distribuição do orçamento. Pelo menos uma parte do orçamento. E aí com responsabilidade das metas, das estratégias. Eu quero, antes de continuar a minha fala, nós fizemos um texto que vai ser encaminhado para a Proplan, e quero agradecer. Esse texto tem a missão, a visão, os objetivos institucionais de diversa natureza. E esse texto, neste momento, até então, depois nós vamos aprofundar dentro da comunidade do Hospital Universitário Antônio Pedro, eu quero agradecer porque esse texto foi feito não por uma pessoa só, foi feito por uma equipe. O Aberlante, que está aí, a Margarete, o Fontana, na diretoria. O Caparelli, o Lúcio Caparelli, que está ali. A Ielva, que não está aí, mas também participou de uma maneira exemplar, o Vinícius, o Vladimir, e em especial a Carolina, foi quando começou, eu passei alguns textos, a experiência que nós tínhamos do PDI quando foi implantado. A bem da verdade, a democracia é assim, a democracia ela é construída, de maneira que a fala do professor Silvio, eu diria que tem uma certa... faltou a participação, talvez, do Antônio Pedro, que não vai faltar daqui para frente, porque, na realidade, a gestão ela é composta de duas partes, eu diria, de duas grandes partes, eu diria. Uma parte é a gestão operacional, é o cotidiano. E essa gestão operacional do cotidiano
No nosso caso aqui do Antônio Pedro, é uma gestão acadêmica assistencial que deve ser feita através de resultados. E deve ser avaliados. Portanto, o PDI faz parte da nossa sensibilidade. E o outro lado da gestão, vem do cotidiano, do operacional, é a gestão de estratégias. É a gestão da médio e longo prazo. E o que nós estamos fazendo. E mais, professor Emanuel, professor Silvio, nós já estamos numa fase, junto com o professor Aberlandi, principalmente com a professora Margarete, de fazer reuniões de contratualizações. Porque nós funcionamos com contratos de metas, com plano operativo anual, avaliações de resultados. E nós já estamos fazendo, dentro do Hospital Universitário Antônio Pedro, contratualizações de metas. Não só externamente, como também internamente. Então, tudo isso vem a calhar, que na realidade, em última instância, nós vamos chegar nesse termo um dia, cada uma unidade, que seja unidade acadêmica especial, ou que seja uma unidade acadêmica estrito sensu, deverá fazer o seu PDI interno, para então se incorporar no PDI da universidade e para você ter uma grande discussão. O que é salutar. Nada mais do que um orçamento participativo através de uma institucionalidade. Isso eu acho que nós estamos dando assim, um passo adiante, mas não podemos deixar de esquecer que já foi dado um primeiro passo. Então, nós estamos de parabéns. No momento oportuno, se tiver a necessidade de a gente apresentar alguma coisa, nós estamos aqui com a parte de informática, e eu quero dar os parabéns por essa ferramenta que está sendo operacionalizada a nível da universidade. Obrigado. Bom, então, nesse momento, a gente desfaz essa primeira etapa. Eu agradeço aqui a participação e a gente vai dar início, então, à segunda etapa. Eu só lembro que nós fizemos, para realizar as audiências, nós fizemos um recorte territorial, não foi área de conhecimento, né? A gente acha que a territorialidade também reúne um monte de demandas que são próprias daqueles respectivos territórios. Portanto, nessa audiência que nós realizamos aqui, é uma audiência que trata da universidade como um todo, mas trata particularmente das seguintes unidades. O Centro de Ciências Médicas, que é o professor Otílio, o diretor, eu não o vi aí ainda. O Hospital Universitário, Antônio Pedro, que Tarciso é o diretor, estou vendo o Aberlan ali, não estou vendo o Fontana aí. A Faculdade de Medicina, Silvio Eduardo. A Saúde da Comunidade, professor Elcio, já vi ali. A Enfermagem, minha prezada Sidênia, que está ali atrás. A Faculdade de Farmácia, professor Wilson e a professora Débora, que estão ali. A Faculdade Veterinária, a professora Nádia e a professora Maria Lúcia, que está aí. A Nádia eu não vi, mas a Maria Lúcia está lá atrás, sim. E a reitoria, né? Quer dizer, toda a administração central, através das suas pró-reitorias, o professor Sidney, pró-reitor acadêmico, que está ali, a quem eu agradeço. A Pró-Reitoria de Planejamento, que eu estou representando, mas tem vários representantes aí. A Pró-Reitoria de Extensão, que tem alguns representantes, o professor Máximos é da representante. Vou falar, sim. A Superintendência de Administração, né, que é o Leonardo Vargas, que também já vi aí, está ali. A Superintendência de Recursos Humanos, Zé Antônio, que também está por aí. Departamento de Contabilidade e Finanças, Miriam não está aí, mas tem representante aí do DCF. O DDC, Difusão Cultural, Tereza não estou vendo, mas tem pessoas aí. E o Núcleo de Comunicação Social, que também tem representantes aí. Sintuf, que estou vendo a Lígia aqui, não sei se tem mais, eu não estou vendo o Pedro. DCE, estou vendo Madureira, estou vendo Daniel, estou vendo várias pessoas aqui. Né? A DUF, a Sintuf eu estou vendo Eduardo também, né? Tinha me esquecido.
A DUF, bom, eu não estou localizando, mas tem participado das outras audiências, inclusive, né? Então, a gente agora, para dar sequência, nós vamos fazer uma apresentação do que é o PDI, né? O que foi o PDI até aqui, o quadro geral de orçamentário da universidade, como que o PDI participa desse quadro orçamentário, uma breve avaliação do PDI anterior, e a avaliação para a gente é fundamental, porque o PDI ele é um instrumento que fala de execução, né? O Silvio lembrou que esse auditório aqui é reformado no âmbito de um programa do PDI, que se chamava Programa de Recuperação de Obras Críticas, mas ele também sinaliza e aponta grandes políticas da universidade. O eixo central do PDI, que a gente está encerrando, tinha como eixo central expansão de vagas e melhoria qualitativa dos cursos. Quer dizer, esse eixo acabou por canalizar e ser um fio condutor de todos os programas que foram estruturados dentro do PDI, né? Então, a gente vai assistir uma apresentação rápida do Jailton, né? E depois a gente vai fazer uma mesa. E lembro também o seguinte, é uma reunião de trabalho. Portanto, é uma reunião de uma interlocução forte da mesa que está conduzindo os trabalhos e que tem informações a passar e que tem, né, um interesse em estar passando essa informação com a comunidade que vai estar trazendo as suas... Não é uma assembleia, muito mais uma reunião de trabalho para que a gente tenha elementos para construir o nosso programa de desenvolvimento institucional. Então, eu vou passar a palavra para o Jailton, para que ele possa... Não, aqui está o Silvio. Não, fica longe. Eu já vi que dá... A alternativa é um programa, né, que é para dar condições de moradia aos alunos da universidade, e ele ainda está com 3 opções, né, de aplicação, através da construção de edificações para atender a esses estudantes, criar fundo para edificação ou Bolsa Moradia. Bem, conforme vocês puderam ver, o que nós tiramos deste eixo central são alguns programas, em função do conjunto de programas que foram disponibilizados para vocês através da página da universidade, no www.uf.br, onde aparece a logomarca PDI, vocês vão poder ter acesso ao programa como programa integral, né, como um conjunto de programas. O que nós nos reportamos anteriormente é exatamente o conjunto de programas que foram extraídos como sendo de prioridade para congregar todo aquele conjunto de programas que aparece nesse documento maior. E, se vocês tiverem ideia do montante de recursos que é aplicado para atendimento a esse eixo central, é um volume pequeno em relação ao volume de recursos que a universidade recebe. Não sei se vocês têm ideia, mas o recurso que a universidade dispõe para o ano de 2007 são 678 milhões de reais, sendo que 587 estão todos eles comprometidos com o gasto com o pessoal. Então, quer dizer, em torno de 90% desse recurso é para pagamento do pessoal. O que resta, 69 milhões, é para a manutenção da universidade propriamente dita. É o gasto que a universidade tem para o seu desenvolvimento e para a sua manutenção. Aqui embaixo ainda temos a parte de recursos diretamente arrecadados, ou recursos próprios, são os recursos gerados pela própria universidade. Aqui embaixo, o que ocorre? Nós temos ainda recursos de convênio, que são o montante de recursos disponibilizados pela União para cobrir o gasto com o nosso polo de Volta Redonda. Mas, dentro desse conjunto da fonte 250, que são os recursos gerados pela própria universidade, nós tivemos autorização do MEC, no ano
de 2007, que é esse ano, né, de 12 milhões. Então, daqueles 69 milhões que ficam para a manutenção propriamente dita da universidade, ele não é integralmente destinado a esse fim. Nós ainda temos que retirar a parte de auxílios, que são os benefícios assistenciais, que é o pré-escolar, vale transporte e auxílio alimentação, que está consumindo 16 milhões dos 69. Temos que tirar uma fatia ainda para os colégios técnicos, os 2 colégios técnicos agrícolas que nós possuímos, 1 milhão e 600, e o que resta, na realidade, são 42 milhões. Ok? E como que nós iríamos distribuir esses 42 milhões dentro de uma sistemática para atender a toda a manutenção da universidade e o seu desenvolvimento? Bem, nós, dentro da Comissão de Orçamento e Metas, tiramos essa lógica de distribuição que foi adotada ao longo dos 3 anos de destinação de recursos ao PDI. Então, nós apanhávamos o que restava do recurso do Tesouro, que é a fonte 112, carreávamos para, junto com os 20% que nós tirávamos da receita própria, isso, tudo que é produzido dentro da universidade, isso é, gerado pelos órgãos que oferecem serviços e produtos, todo esse montante, 80% retorna para o órgão gerador dessa receita. 20% nós juntamos com recursos do Tesouro para atendermos a 3 caixinhas. Essas 3 caixinhas, divididas em despesas fixas, livre ordenação e PDI, propriamente dito. A despesa fixa é a despesa nossa do dia a dia, gasto com energia elétrica, água, luz, telefonia, vigilância, limpeza e outros contratos de manutenção que nós possuímos na universidade. Livre ordenação é aquela pequena parcela que vai para as unidades acadêmicas e superintendências e pró-reitorias para a sua manutenção. O gasto do dia a dia da unidade, o gasto da diária do diretor da unidade ou algum funcionário que viaja, né, é esse tipo de despesa. E PDI são os recursos que vão atender ao eixo central, aquele elenco, né, de programas que nós mostramos aqui anteriormente. No ano de 2005, nós tivemos um montante efetivo, né, que é aquela caixa onde aparece recurso de tesouro mais o somatório dos 20%, nós tivemos disponíveis 29 milhões. E foram destinados à despesa fixa 21 milhões. Professor Serra, perdão, você pode retornar um minutinho? Se nós olharmos essa despesa fixa, nós apanhamos o levantamento para esse ano da universidade, a Superintendência Administrativa fez uma projeção de gasto para esse ano, com essa despesa fixa da universidade. O somatório desses gastos chegou à ordem de 41 milhões e 800. Seria o gasto da universidade com a sua manutenção e pagamento de seus contratos. Se nós pudermos observar que aqui no ano de 2007 nós temos disponível 44, e se nós arredondarmos aqueles 41 milhões e 800 para 42, nós teríamos para manutenção das unidades acadêmicas e pró-reitorias e superintendências e PDI, nós teríamos apenas 2 milhões de reais. Então, na lógica de distribuição, a comissão entendeu que seria inviável você manter a universidade e desenvolver as ações para que gerasse o crescimento da universidade com um volume de recursos tão ínfimo. Então, optou-se por encaminhar, deixar bem claro que a comissão, quando decide, ela é propositiva, isso é submetido ao Conselho Universitário e todas as ações da comissão são referendadas e colocadas para votação dentro do Conselho, né? Então, o Conselho entendeu também que essa lógica seria ideal para a distribuição dos recursos. Então, a cada ano, nós deixamos, né, um volume de recursos sem cobertura, né, digamos assim, dentro da despesa fixa. Aí vocês vão
perguntar, e nós não cumprimos, não pagamos essas dívidas? Claro que nós pagamos, só que é uma pequena rolagem, né? Ou nós conseguimos recursos do MEC, ele complementa esses recursos, ou então nós jogamos para o ano seguinte. Então, o recurso não é suficiente em nenhum momento dentro da universidade. O que acontece é exatamente isso. Nós sempre passamos para o exercício seguinte as nossas despesas que nós não conseguimos cumprir no exercício devido. Então, às vezes você entra no orçamento já do ano seguinte, comprometendo as despesas do passado e comprometendo um mês daquele exercício, né? Foi o que aconteceu no ano de 2005, nós tivemos 21 milhões dos 29 para podermos liberar recursos para aplicação na livre ordenação e no PDI. Então, em 2005, nós tivemos 5 milhões para o PDI, 2006 nós tivemos 6 milhões, 2007, 7 milhões, 2008, pela lógica, teríamos 8. Mas não é bem assim. Nós temos que nos deter no montante em que o MEC ainda vai autorizar de recursos para esse exercício, que é o que nós chamamos de teto orçamentário, que deve estar chegando para distribuição nesses dias, e aí sim nós vamos poder prever o quanto de recurso nós vamos poder ter disponíveis para aplicação no exercício de 2008. Bem, essa foi toda a lógica de distribuição do recurso, né? Vocês viram que no ano de 2006 nós tivemos 6 milhões destinados ao PDI, ao desenvolvimento. E dentro desses programas, nós podemos cumprir, né, dar conta da execução de alguns daqueles programas, e eu vou passar para vocês numa forma de avaliação, porque no programa, da forma que ele foi montado, da forma geral, da global, nós não temos metas ainda para atingimento, para avaliação daquele processo no âmbito global do PDI. Mas dentro do que nós definimos como programas do eixo central, quando nós carregamos os recursos para aqueles programas específicos do eixo central, nós definimos algumas metas. E agora eu vou passar a relatar para vocês o que nós conseguimos realizar e as metas que foram definidas para esses programas do eixo central. Então, na categoria auxílio, aquele programa Pró-Aluno apoiou cerca de 900 alunos de graduação em eventos acadêmicos, científicos e culturais, e a meta eram 1.000 alunos. FOPESC atendeu 333 solicitações, 141 participações em eventos nacionais, 60 em eventos internacionais, 83 apoios a projetos de pesquisa e 49 apoios a grupos de pesquisa. E a meta era 250 participações em eventos e 250 projetos de pesquisa. Aqui, para vocês terem ideia da ordem de grandeza e como é que está o comportamento do planejamento, né, da meta e a execução. Auxílio publicação, foram apoiados 178 artigos qualiza e a meta era 200 artigos. Programa editorial, foram publicados 17 livros e 8 periódicos, e a meta eram 8 livros e 10 periódicos. Categoria bibliografia básica, foram adquiridas bibliografia básica para 22 cursos, sendo 7.756 exemplares, e a meta era apoiar 17 cursos. Apoio, Sistema Integrado de Informações NTI. Lá no eixo central apareceu um apoio à NTI e à SDA. São duas estruturas dentro da universidade que atendem a toda a universidade, né? O NTI, através do Sistema de Informações da rede UF, e o NTI, com toda a parte de manutenção mesmo, através da CAEP, que é a antiga prefeitura. E hoje nós não temos pessoas capacitadas dentro da CAEP para desenvolvimento de projetos. Quando eu digo isso, é em relação a técnicos com formação para desenvolvimento de projetos. Hoje, para você fazer um projeto de construção, nós temos que ter engenheiro civil, engenheiro elétrico, e nós não temos esse tipo de pessoal nos quadros da CAEP. Então, quando nós temos que desenvolver qualquer projeto dessa ordem,
nós temos que contratar pessoas de fora. E é exatamente o apoio, esse montante de recursos está sendo alocado para essa unidade, para que ela dê conta de todo o desenvolvimento desses projetos para atendimento à instituição. Bem, com o recurso que o NTI recebeu, eles conseguiram desenvolver o que está sendo listado aqui, né? Expansão da rede UF, aumento da conectividade física da rede, implementação de ferramentas para difusão e compartilhamento de informações, instalação de 7 novos laboratórios de graduação, análise de novas soluções de rede em conjunto com a comunidade acadêmica, implantação do projeto Voz sobre IP, né, da RNP, pesquisa e implementação de uma plataforma PABX IP com software livre, pesquisa em VoIP sobre VLAN, desenvolvida nas comunidades acadêmicas, e transferência do sistema de grande porte IBM para a plataforma web utilizando software livre, porque a universidade ainda possui um computador de grande porte. Então, nós estamos transferindo todos os sistemas que estão naquele grande porte para essa plataforma. Okay? Apoios, Infra-SDA. A Superintendência de Administração, a SDA, teve sua infraestrutura operacional reforçada para atendimento dos programas prioritários do PDI e as demandas da comunidade. São aquelas contratações para que as pessoas possam fazer pregão, né, e atender a comunidade, a instituição como um todo. Infraestrutura, InfraUF, o programa atendeu a maior parte das solicitações de obras e compras de material permanente ou equipamento realizados por 28 unidades, e a meta era o atendimento às 28 unidades acadêmicas. No ano de 2007, essa meta aumentou 1 unidade por conta do colégio de aplicação. Infolab, projeto de instalação de laboratórios de informática nas unidades acadêmicas. No total, 17 unidades de ensino tiveram seus laboratórios de informática implantados e 4 estão em fase de implantação. A meta eram 7 cursos e nós conseguimos atender a essas unidades. Obras críticas, né? Eram aquelas obras que, no entendimento, havia uma imposição legal para execução dessas obras, né? Foram detectadas 13 obras, né? E nós demos conta de atender 14. Recuperação estrutural da rampa de acesso à Biblioteca Central do Gravatá, elevação do muro lateral, grades e portões da Faculdade de Direito, projeto para reforma e instalação elétrica e subestação da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Turismo, reforma do telhado do antigo prédio do Instituto de Física, reforma parcial das instalações elétricas da reitoria, reforma do telhado do Instituto Biomédico, reforma do prédio do Instituto Anatômico, reforma das instalações de serviço médico, demolição mecânica dos brisos solares da Escola de Engenharia, implantação de laboratórios e reforma das salas de aula da Faculdade de Medicina, reforma da fachada do Instituto de Física, recuperação dos pilares do DCE, recuperação estrutural do prédio da Faculdade de Veterinária e recuperação do piso do Instituto, do Estúdio de Aulas do IACS. Bolsas. Iniciação científica, a meta era atender 84 bolsas, nós atendemos as 84, licenciatura, 130 foram concedidos recursos para atendimento às 130 bolsas, e PQUF, 130 bolsas para docentes, 53 bolsas para técnicos administrativos, a meta era 172 docentes e 43 técnicos administrativos. Bem, esse conjunto, né, eles carecem hoje de uma avaliação da própria comunidade. E o propósito dessas audiências é exatamente esse: buscar, junto à comunidade universitária, em todos os seus segmentos, essa proposta, a avaliação desse programa, como é que está sendo o comportamento dos programas, se ele realmente é prioritário, se ele já não é mais prioritário. Então, a análise produzida pela comunidade é que vai dar respaldo à Comissão de Orçamento e Metas em produzir um novo documento para 2008-2011, que será encaminhado ao Conselho. Então, esse é o momento de nós
opinarmos sobre o programa e o que nós entendemos por desenvolvimento na universidade e o que nós queremos como uma universidade. Ok? Obrigado. Bom, para dar sequência, então, ao nosso trabalho, eu vou convidar agora o Jailton para compor a mesa aqui com a gente, e o professor Serra, que também é membro da Comissão de Orçamento e Metas, para a gente poder conduzir a sequência do trabalho. A partir de agora, a gente vai abrir a palavra para a comunidade levantar questões, fazer críticas, etc. Elas serão registradas, mas não se esgota... as críticas, sugestões não se esgotam nesse momento, na medida que a gente está recebendo pelo endereço eletrônico pdi@proplan.uf.br. A gente está recebendo até o dia 31 de agosto as sugestões e etc, etc. Eu queria fazer um pequeno comentário. O Jailton lembrou que ainda tem problema na avaliação global do plano, mas eu entendo que a avaliação global do plano pode ser pensada a partir do eixo central. Olha, o eixo central do PDI era expansão de vagas e melhoria qualitativa dos cursos. E aí a gente tem dados já para calcular como nós expandimos, depois vou pedir até que o professor Sidney pudesse se manifestar, como que nós expandimos vagas, criamos novos cursos, porque apesar de todas as limitações que a universidade tem, limitações de natureza orçamentária e etc., a universidade criou inúmeros cursos. Recentemente criamos o curso de graduação em Educação Física, curso de graduação em Filosofia. Essa semana nós tivemos aprovado na CAPES o doutorado em Matemática, o doutorado em Psicologia, o mestrado em Saúde Coletiva, etc. Quer dizer, a universidade, apesar das dificuldades, ela não deixa de se expandir, portanto, ela não deixa de estar ampliando a oferta de vagas, etc. Retomamos este ano o vestibular para Macaé, que estava suspenso, etc. Então, a gente não... Esse é um bom indicador. E melhoria qualitativa dos cursos é a gente tomar as avaliações que têm sido feitas. No caso da pós-graduação, as avaliações que são feitas pela CAPES, e no caso da graduação, as avaliações que são feitas pelo ENAD. Então, a gente tem instrumentos para fazer, dado que nós escolhemos, dado que a comunidade escolheu, num dado momento, que o eixo central era expansão de vagas e melhoria qualitativa de curso, para avaliação global, esses, provavelmente, muito certamente, são bons indicadores, né? Então, agora, a palavra está aberta para as inscrições, o Jailton vai estar fazendo a anotação. Você quer fazer? E as inscrições, a fala tem a duração de 5 minutos, a gente vai estar controlando o tempo aqui, tá bom? Ok. Eu tenho o celular, pode ser, né? Tocar no meio, vou colocar no vibrador, não tem grande problema. Boa tarde a todos presentes, professores, funcionários e alunos. A minha fala no começo, né, gastar um pouco do tempo dela, fazendo um pouco da avaliação do que foi esses 3 dias, aliás, as 3 plenárias que a gente já fez, né? Tivemos no Graguatá, na Praia Vermelha, do Valonguinho. Tive a oportunidade de, pelo DCE, estar participando de 2 delas, né? A do Graguatá e do Valonguinho. A gente, em todas essas plenárias, né, tem colocado a mesma crítica, né, para que todos os presentes tenham noção um pouco da gravidade, né, da forma como se organizam essas plenárias e as audiências à comunidade acadêmica. Né? A gente, no Graguatá, tivemos cerca de 7, 8 estudantes participando. Na Praia Vermelha foram 3, sendo que nenhum deles da Praia Vermelha. Né? No Valonguinho, fizemos um esforço gigante para ligar para os diretórios acadêmicos, para quem for, mas as pessoas estão em Minas Gerais, visitando a mãe, porque ficaram 4 meses estudando, e vão voltar às aulas depois. Né? A nossa crítica central é de se fazer audiências públicas à comunidade acadêmica nas férias. É um completo desrespeito, pode não ser para os diretores de unidade ou para alguns segmentos da universidade, mas é o segmento estudantil.
É um desrespeito, inclusive, aos representantes estudantis que participam do PDI e de todas as comissões e chegam na hora da audiência pública, a sua voz é calada, porque a gente não pode ter férias para poder estar acompanhando as audiências. É um completo desrespeito, não só com a gente que participa das representações, mas com todo o segmento estudantil. No Valonguinho se comprovou a importância da participação. Tiveram falas, por exemplo, que propuseram um problema que é central no pró-aluno, que é a questão das agências que cobram muito caro. A questão da agência modelo, dos estudantes, para se ter estágio para os estudantes no curso de turismo, por exemplo. O aluno Nelson do DA de Química falou da estrutura do prédio, uma fala brilhante. Isso é um desrespeito ao segmento estudantil. Né? E aí a nossa linha mudou nas plenárias. Nós colocamos críticas nas últimas plenárias e não teve uma autocrítica por parte da mesa. O que se fala é que não teve tempo, que esse é o calendário que dava. Mas não faz autocrítica de que os estudantes não estão aqui presentes e que a culpa é da organização desse espaço. Porque já é cômodo nessa universidade a não participação dos estudantes. Estamos fazendo falas aqui muito mais veementes e não consideramos isso aqui uma audiência pública. Não consideramos. Se quiser fazer audiência pública no PDI, nós vamos em todos os conselhos universitários dizer que não teve. Não teve porque nós não fomos convidados. Tem um memorando para o DCE para a gente vir. Mas os estudantes não têm a possibilidade de estar aqui presente. Estamos ligando para os diretórios acadêmicos. Felizmente, alguns conseguiram estar aqui, hoje, aqui por parte da Assembleia, mas nem todos podem estar. E a base dos estudantes, que muitas vezes estão no dia a dia, sabem muito mais do que a gente, que está na direção do DCE, do que acontece no dia a dia, pode falar, por exemplo, do que é o plano de desenvolvimento institucional da UF, que vai elencar parte do orçamento da UF para obras, ou para biblioteca, sei lá para o que for, para saber qual é a demanda real dos estudantes. Isso aqui não é uma audiência pública da universidade, não é. A plenária final que vai ter durante a semana de aula, né, nós vamos colocar isso, os estudantes vão estar presentes e vão saber como essa reitoria trata as audiências públicas em relação aos estudantes, que são só restritas aos professores, nem aos funcionários, aos professores. A audiência pública também não é quando a mesa fala mais do que escuta. Um minuto, Daniel. Quando a cada fala, né, a mesa vai fazendo comentário com o dobro do tempo. Se fala mais do que se escuta aqui. Se fala mais do que se escuta. Isso aqui não é uma audiência. Isso aqui é um espaço para se colocar e se fazer um circo. Né? Essa é a nossa posição a partir dessa plenária. Não vamos admitir sermos respeitados dessa maneira. É muito desrespeito com o segmento estudantil. Tá? Sobre o tempo, sobre o conclui. Né? Chegou o momento do conclui. Os concluis vêm basicamente para as falas que não interessam à mesa. Tem falas de meia hora, 30 minutos, comentários de 40, 50 minutos, que falam principalmente para defender as propostas da atual reitoria, que nós temos desacordo. Percebemos na plenária da Praia Vermelha, por exemplo, que nós temos desacordo contra os cursos pagos. Nós sempre fomos contra, e a mesa colocou claramente, professor Manuel, que é a favor dos cursos pagos. Temos divergência. É por essas divergências que são feitas essa audiência dessa maneira, é pelas divergências que diz respeito à democracia na universidade. Vou concluir, mas não em 5 minutos. Nas apresentações, se fala de todos os institutos, de todos os diretores, não se fala dos diretórios acadêmicos. Não se fala, não se escuta, não se quer ouvir. Não se quer ouvir. Né? E isso já faz parte de algo que é corriqueiro na universidade. Né? Em todas as chapas que concorrem às eleições do DCE, por exemplo, inclusive a que apoia a atual reitoria, e que vem aqui logo depois das nossas falas, dizer que não, aqui não é o espaço para se fazer crítica. Claro que é o espaço para se fazer crítica. Não era para ser uma audiência, porque não é, mas não era para ser. Né? Estamos fazendo falas muito mais contundentes, inclusive num tom de autocrítica, né, para os estudantes da UF, de que nós não vamos participar de audiências, considerar as audiências quando não são convidados os estudantes. Concluindo, Daniel, por favor. Isso não é só uma fala ressentida, é uma fala que preza pela dignidade dos estudantes da universidade. Porque quando a gente vai lá para propor paridade, quando a gente quer vagas nos conselhos para estar participando, é porque a gente quer participar. Isso, aliás, é dizer educativo, inclusive. Porque se mostra que não quer que os estudantes participem, porque eles não são convidados. Não se estimula a participação dos estudantes. Não se estimula. Né? A gente que participa dos conselhos, então, dedica parte da nossa vida, dos nossos estudos, para estar nesses espaços. Né? E essa fala é para incomodar, sim, para quem está balançando a cabeça. É para incomodar. É para incomodar. Nós vamos incomodar em todos os conselhos, em todos os locais. Tá? Essa é a fala que a gente coloca, né, pedindo dignidade em termos da participação estudantil nesses espaços. Tá bom? Isso aqui não é uma audiência pública na Universidade Federal Fluminense. Bom, muito bem.
Daniel, desrespeito é não fazer nada, é deixar que o orçamento da universidade continue. Desrespeito é não respeitar a fala do outro, que eu respeitei a sua, o tempo que estava programado. Desrespeito é falar de forma agressiva para uma plenária que está aqui para trazer as questões e os projetos.